versículo 39 em diante. Eu já vou pedir desculpa, né, pela minha voz. Vocês viram na hora da leitura do clarinho, estava falhando. João 8. João capítulo 8, a partir do versículo 39 até o versículo 59. Hoje vamos concluir nesses últimos 21 versículos de João capítulo 8. Na semana passada a gente não conseguiu concluir, não deu tempo de concluir. E aí, né, não pode deixar passando, dá para pular essa parte aqui do capítulo, já começa o capítulo 9. E aí pegar essa parte com o capítulo 9, é um capítulo grande. Talvez trabalhar de forma melhor. Hoje a gente vai trabalhar apenas esses versículos, tá bom? Vamos fazer uma leitura alternada do versículo 39 até o versículo 42. É um para cada. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenha falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Amém. O contexto aqui é o seguinte, né? Só recapitulando um pouquinho o ano passado, onde a gente parou, né? Jesus, ele fala: conheça a verdade nos libertará. A oração muito famosa, muito conhecida. Ele segue então falando sobre liberdade e escravidão. Jesus mostra que o escravo jamais vai poder usufruir da liberdade, que o escravo jamais vai poder usufruir de bens e do direito que um filho tem, como por exemplo herança. Escravo não herda nada, escravo não é dono de nada, o escravo não tem direito a nada. E Jesus fala que, olha, só que, se o filho vos libertar, aí vocês são livres. Jesus fala: eu vou libertar você. Eu sou filho, aí vocês vão ser livres de fato. E Paulo discorre muito sobre essa nossa liberdade em Cristo, na Epístola aos Gálatas, principalmente, e na Epístola aos Romanos, né? É tanto que os teólogos chamam a Epístola aos Gálatas de a carta da liberdade cristã, porque lá Paulo discorre muito sobre essa liberdade que a gente tem em Cristo, esse conceito que eles não entenderam, não quiseram entender, né? Porque Jesus foi muito claro em suas palavras. Jesus não falou nada em secreto, nada em código, nada com metáforas. Eles entenderam. É tanto que eles queriam matar Jesus, porque eles tinham entendido o que Jesus falou aqui. E como assim? Não é que ele é Deus? Que negócio que é esse, né? Quando sempre Jesus reivindica a sua deidade, eles intentam por matá-lo. Sempre assim. E aí ele fala: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, só que vocês procuram me matar. Eu sei, vocês estão querendo matar? Como assim? Jesus começa a questionar agora: vocês têm o sangue de Abraão, mas não são filhos de Abraão. Paulo, em Gálatas, fala que para ser filho de Abraão, você é filho pela fé. Você herda a promessa. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, quando você crê em Deus, você automaticamente se junta à família de Abraão. Você então se torna filho de Abraão pela fé, tal como Abraão quando ele creu. Então, portanto, você não vai ser apenas descendente sanguíneo, não adianta. Tem que ter atitude, tem que ter conduta, tem que seguir. Se você realmente é filho de Abraão, você realmente segue a Deus, por que você não reconheceu Jesus? Ou melhor, por que você não me reconheceu? Jesus fala isso, pai. Por que você não me reconheceu? Eu sou o filho enviado por Deus. Se vocês são realmente filhos de Abraão, vocês devem ser reconhecidos. E ele fala isso aqui: mas vocês não são filhos de Abraão, que ele fala. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade e que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. E aí Jesus agora, ele parte e apela, né? Ele fala: usar de novo a carta: eu sou Deus, eu sou maior, eu sou o que sou, é o ele. Jesus fala: eu sou maior que Abraão. Eu sou maior que Abraão. Ele fala: vocês
Fala, eu falo a verdade que eu ouvi de Deus. E Abraão não fez isso. Jesus, eu sou maior que Abraão. Deus conversou com Abraão, mas Jesus conhece Abraão de um jeito diferente. A gente vai ver isso daqui a pouco, mais na frente. Jesus é Deus também. Ele esteve com Deus desde o princípio. Sempre esteve com Ele. Então é muito diferente do que a relação que Abraão teve com Deus, do que a relação que Isaías teve com Deus, do que a relação que Moisés teve com Deus. A relação de Jesus e Deus é uma relação incomparável. Então não existe nenhum homem, nenhum profeta que você pudesse comparar com Jesus Cristo. E Jesus usa isso aqui, ele fala isso, que é uma verdade. Ele fala, ó, vocês estão fazendo a obra do Pai de vocês. E aí eles dão uma resposta. Mas antes dessa resposta, quem vocês acham é o pai deles? E Jesus se referiu, ele falou, vocês estão fazendo as obras do Pai de vocês. Quem vocês acham que é o que Jesus quis dizer? Pai de vocês. Quem? Uma leitura rápida e superficial parece ser Abraão, né? Por todo o contexto de Jesus falando, eles não são filhos de Abraão, mas o que Jesus fala é justamente o oposto. Fica sem sentido falar que é Abraão, porque Jesus acabou de falar, se vocês forem filhos de Abraão, vocês estariam fazendo as obras corretas, as obras de Deus. A resposta está nos versículos posteriores, não nos anteriores. Lá no versículo 44 você encontra a resposta. Lê para nós só o versículo 44. Não. Vós tendes por pai ao diabo. Isso, esqueci. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, do que é mentiroso e faz mentira. Filhos do diabo. Jesus ele fala, filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Ele não falou aqui, mas lá na frente, depois, na conversa ele vai falar, vocês são filhos do diabo. Por que ele fala isso? E aí ele menciona, Mas vai entender também, como falei, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai. Então, assim, já está subentende ao diabo, não somos de fornicação, temos um pai. Ou seja, o pai que ele refere em cima, não dá a entender mesmo que é o diabo. Mas a interpretação, lá embaixo, realmente confirma, olha, é o diabo, o pai que ele é porque essa parte é a resposta deles. Jesus fala, vocês façam algo com o vosso pai. Aí eles respondem, nós não somos bastardos. É eles falando com Jesus, entendeu? Eles estão ali, eles falam isso por quê? Para insultar Jesus. Falar, uai, isso é filho de quem? Mas é filho de Abraão. Porque para o judeu, todo gentil é bastardos. Isso aqui, na verdade, era uma espécie de dialeto lá, comum na época, para poder se referir a gentios mesmo, como se fossem filhos de prostituta, como se não tivesse pai, para comprar cigarro, entendeu? Era de forma bem pejorativa mesmo. Então está falando aqui, ó, Jesus, você é o quê? Você é bastardo, você é filho de Abraão, você é o quê? Estava insultando Jesus, né? Entendeu? E aí Jesus, eles continuam, né? Falando, tá, beleza. E aí Jesus fala, se Deus fosse de fato nosso Pai, vocês iam me amar, porque eu vim de Deus. E aí, isso aqui é um tapa na cara de todos nós cristãos. Porque é muito fácil amar aquele seu amigo, estar próximo de você, amar seu pai, amar sua mãe, avós, amar aquelas pessoas, seus colegas ali mesmo, às vezes, né, que estão bem perto, que nunca te machucam, que nunca te fazem mal, que hora ou outra, quando eles não deslizam, está sempre falando bem. É muito fácil amar pessoas assim. Pessoas que você sempre tem algo próprio, você sempre está ganhando com a amizade, você também tem a oferecer, vocês podem se divertir. É muito fácil. O difícil é amar aquele atribuladinho. Mas é aquele atribuladinho lá no serviço, às vezes na escola, na faculdade, sempre tem um atribuladinho que é mais difícil de amar que os outros. Às vezes até você não é amigo dele, provavelmente, ele é seu colega, ele está no seu meio, você vê ele direto. Às vezes tem alguém assim na igreja. E aí Jesus fala, ó, eu de Deus. Se você conhece a Deus, você vai amar quem Deus enviou. Os sermões enviados de Deus. Da mesma forma, né, trazendo como reflexão, não uma palavra direta de Jesus para trás, falando como reflexão.
Se você ama a Deus, você vai amar os filhos de Deus. Você vai amar as criações de Deus. Então, isso é ser filho de Deus também. Note que ser filho de Abraão aqui, eles reivindicam, né, sua paternidade, dizendo que eles seguem a lei de Abraão. Deus fala, não, rapaz, se seguir, você tem que reconhecer. Então, a gente reivindica, então, como cristãos, não sigo a lei de Deus, que é a palavra de Deus fala para nós pela Bíblia, só a Escritura, né? E a gente não vive na prática como. A gente não ama aquelas pessoas, porque amar, como eu falei no começo, aquelas pessoas são tribulativas mesmo. São os mais difíceis de amar. Difícil é você amar uma pessoa que te traiu. Difícil é você amar uma pessoa que tem inveja de você, isso é nítido. Você vê em cada discurso da palavra dela, você deu um olhar na primeira de você percebe. Difícil é amar alguém que te deixa com raiva, do nada, fácil, mesmo você sendo calmo. Mas aquela pessoa, ela consegue deixar com raiva. Então, se você é filho de Deus, você vai obedecer aos seus mandamentos. 1 João, o mesmo apóstolo que esse livro aqui fala. Isso é amar a Deus, isso é mandamentos. E Jesus, em outra oportunidade, fala que o mandamento é este, que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ame. Como eu falei, né? Atrás do meu bebê. Alguém ouvindo todo o discurso. Alguém lê na Bíblia, alguém nos mandamentos, vai lá e escreve um resumo, né? Um menino vai lá e escreve um resumo. Ame a Deus acima das coisas e ame o teu próximo a ti mesmo. Aí uma menina gosta de post-it para riscar, né? Ela vai lá e risca. Ame. Um post-it no próprio texto. Ame ao destaque lá nisso. Então, você quer ser filho de Deus, você se auto-denomina filho de Deus. Seja filho de Deus, ame. Não importa quem. Amar teu próximo. Quem está perto de você. O que não é tão próximo? Eu não amo um indonês que eu não conheço, mas eu nunca vi um cara na vida, um indiano lá, não sei. Eu virou pessoa do mundo, gente, eu não conheço o mundo, não, desculpe, eu não conheço. Então, assim, o amor é no sentido de amor, uma tragédia lá, beleza, eu não conheço os habitantes lá. Mas aconteceu enchente lá, então é claro que a gente sente dor daquela pessoa, simpatia mínima, né? Mas eu quero dizer o seguinte, o amor mesmo, que se manifesta, ele sempre vai estar nas pessoas próximas a você, certo? Então que a gente não seja como esses hipócritas aqui. Alegavam ser filho de Abraão, mas não eram. Alegavam ser filho de Deus, mas na prática eles não eram. Eles não aceitaram Jesus, imagina uma pessoa, conforme eu mencionei aqui para vocês. E Jesus questiona, por que vocês não entendem o que eu estou falando? Versículo 43. Vocês não entendem. Vocês são incapazes de ouvir a palavra. Vamos lembrar aqui, ó, que Jesus tinha acabado, tinha pouco tempo, ele tinha falado, ele falou um discurso, e as pessoas falam, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Em outro momento, ou em outras versões, no momento oportuno, a gente vai escutar. Estava difícil de aceitar a verdade, porque bate na ferida, dói, né? Dói, tá difícil de aceitar. E aí eles próprios não quiseram ouvir, o mundo saiu, e aí Jesus traz isso à tona, vocês são incapazes de escutar o que eu falar. Vocês não compreendem, não é vocês, está em vocês. E aí ele fala no versículo 44, vós sois do diabo, ele é vosso pai. Vocês querem satisfazer os desejos do diabo, não os desejos de Deus. Se quiserem fazer a vontade de Deus, vocês terem reconhecido que eu sou ele. Eu sou enviado de Deus. Então vocês não querem ter a vontade dele. E aí ele menciona duas características do diabo. Ele desde o princípio jamais foi em verdade, porque ele não é verdade. E fala que ele foi homicida. O diabo, ele é somente um homicida e somente um mentiroso? Não. Ele é muito mais que isso, é pior do que isso. Porque Jesus está com essas duas características dele. Bom, vocês são filhos dele. O filho age como pai. Se Deus é amor, nós somos amar também. Não sou filho de Deus? Característica do filho semelhante ao pai. São filhos do diabo. Sabe por quê? O diabo é um homicida. Jesus falava isso porque eles queriam matar ele. E Jesus sabia disso. É tanto que Jesus, ele vai para essa festa aqui, festa dos tabernáculos. 4 dias depois ela começou, escondido, porque sabia que o povo queria matar ele. Jesus, ele não tem talento, ele não tem capacidade, não.
Vamos lá, vamos continuar, tranquilo. A gente vai ver isso no final desse capítulo também. Segunda característica, o diabo mentiroso, ele sempre engana as pessoas, porque eles estavam distorcendo as verdades bíblicas, eles conheciam a palavra, distorcendo para enganar o povo. Eles queriam matar Jesus, eles aceitaram a blasfêmia, eles estavam querendo jogar o povo contra Jesus. Eles utilizaram de meios políticos, no meio dos cair. A gente viu um pouco disso no Pentecostes, né? Pentecostes é abordado essa parte. Eles falam que Jesus teve um julgamento à noite, um horário que não é lícito fazer julgamento de pessoas que possam ser destinadas à morte ou destinadas a qualquer tipo de crime. Porque esses horários são julgamentos sigilosos, julgamentos que o povo não participa. Não, eles fizeram tudo que você pensar de forma ilícita, colocar as leis deles mesmos, partir do próprio judaísmo, né? Que, gente, falar que era blasfêmia, não reconhecer, vocês não estão escutando o que eu falo, vocês não entendem, é de brincadeira. Então ele traz essas duas características. O lado de fora é diferente. Então vocês são mentirosos e homicidas, assim como o diabo. Ele é o pai de vocês. E assim como ele matou, ele é homicida, e assim como ele mente, vocês também estão mentindo. Continuação. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não credes? E aqui Jesus usa o argumento. Ele já usou vários. Ele argumenta muito bem. Ele sabe fazer um bom apologética, defender sua fé. Ele sabe. Nós, como cristãos, temos que saber também. O texto que o pastor olhou para frente, inclusive, né, foi o Ezequias. Ele não mencionou, né? Ele falou 1 Pedro 3. Ele falou assim, 1 Pedro 3. Ele nem falou onde era para abrir. Aí ela vai ser, vamos ver, será que é esse aqui? Eu fiquei esperando, porque ele é muito antes. Ele é o capítulo 16, né? A gente está preparado para dar razão da esperança da fé que é em vós. Não fiquei preparado. Jesus sempre está preparado, o tempo todo. Era tudo falar. Mas ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Né? A gente não vai entender isso aqui na terra, mas tudo bem. Então Jesus, ele buscava, você tem a Bíblia, o tempo todo, ele buscava a Deus, ele orava, ele subia ao monte, ele tinha seu tempo com Deus, ele estava sempre buscando, ele estava nas sinagogas, né? Ele estava junto com as pessoas, e o papo era Deus o tempo todo. E Jesus fala assim, me convençam de pecado, ou vamos para a frase A, para mais fácil você tem ouvindo, me provem que eu pequei, onde eu pequei. E Jesus usa o argumento. Jesus não tinha pecado nenhum. Como que eles iam acusar ele? E aí Jesus fala para alguém que a consciência limpa e fala, não, beleza. Então tá, que pecado eu tenho? Jesus usa o argumento que nós jamais podemos usar. Que pecado eu tenho? Nós temos pecado. Porém, a gente pode usar. Mas eu vou te falar que pode usar, pode. Não da forma que Jesus usou. Mas a gente tem que ter uma conduta exemplar. Uma vida cristã genuína. Para que quando as pessoas vierem falar da gente, você tenha essa carta para usar. Peraí. E aí? Onde eu tenho errado nisso? Por exemplo, você nunca foi desonesto. Você não deu calote de ninguém. Alguém te acusa de ter roubado uma coisa. Não, beleza. Quando você vai fazer isso? Ninguém nunca, jamais comentou que você fosse pagar. Ninguém nunca comentou que você calote alguém. E aí? Será que você... Então assim, você tem a seu favor a sua própria conduta. Quanto mais você está ali, melhor é. Essa é uma mentira. Se você é um mentiroso, meu amigo, vai ser difícil de defender. Você pode falar a verdade. Mas as pessoas falam, não, eu mente não, não está muito bom, não deixa. Agora não, então você fala a verdade. Alguém, não, Vitor falou isso aqui, rapaz, eu nunca me ouvi tão mentir, não. E aí depois acusando o próprio nome, então, quanto mentiu vocês? Quando? Entende? A sua conduta tem que ser argumento de defesa contra aqueles que vão falar mal de você. Porque vão falar mal da gente. Vão falar mal da gente de qualquer forma. Então, em cada aspecto, cada característica que você tem que lutar contra os seus desejos, segura e ter uma boa conduta.
para que nada, nenhuma área da sua vida, eles tenham com que te difamar. Beleza? Vou dar um exemplo bem simples. O Vitor Angel não faz acampamentos, né? Ele está de brincadeira. Vou mencionar aqui uma pessoa que João Felipe e o Vitão conhecem muito bem. O nome dela é Ana Carolina. Ela é a ex-vice-presidente da Jubar. A Carolina é uma pessoa exemplar em todos os aspectos, a gente sabe. Ela é extremamente calma, tranquila, muita paciência, usando o termo bíblico, né? O pessoal pode falar o tamanho de jogo. Então ela é extremamente paciente. Então, se porventura eu chegar aqui e falar para vocês, segurança, né? O pai tem que ir, rapaz. Vou falar para vocês: olha, gente, a gente estava lá no acampamento agora, estava morrendo, do nada, de repente, a Ana Carolina estava discutindo com o fulano, estava tentando com alguém. A primeira coisa que vocês vão pensar, rapaz, o que essa pessoa fez para a Ana? Vocês não vão atacar a Ana, pensar, meu Deus, a Ana errou, a Ana gritou, não. Por quê? Não é característica dela fazer isso. A Ana irritar com alguém, o cara vai fazer um esforço. Ela pode ter errado? Pode. Mas a conduta dela não é assim. Ela está sempre nesse caminho aqui. Se ela sair um pouquinho, você não questiona nem ela em si. Você questiona quem tirou ela do caminho. Fala, não, alguém tirou do sério. E teve que fazer um esforço. Quem é esse cara? Você precisa conhecer a pessoa. Você não conhecer aí, você vai julgar mesmo. Se você conhecer a pessoa e ela também não tiver essa característica, bicho, aí vocês entenderam o ponto, né? Então, só imagina uma pessoa extremamente calma, muito calma mesmo, muito, traz paz, assim, de um jeito que você tinha que conhecer, você sabe? Mas o Vitão e o Felipe estavam falando. Então, assim, é nesse ponto, a gente tem que ter esse nível de conduta, ao ponto das pessoas questionarem se aquele fato é verdade. Falar, rapaz, não tem cabimento nisso, não é possível, não, esse aqui não. Ah, eu vi fulaninho descendo ali no acampamento com uma menina. Eu vi Rangel descendo com uma menina no acampamento ali. Rapaz, vi o Rangel fazendo isso. Nunca duvido, eu duvido. Então, ela conduta, ela não observa. Já outras pessoas, vão mencionar o nome, infelizmente, a gente questionaria. Perdão. A gente não questionaria, a gente estaria de imediato. Ele pega, graças a Deus, não é tão forte assim. Então, tenha conduta para você poder usar essa carta. Então, Jesus fala: vocês não podem usar de nada, me acusem de quê? De nada. Se eu digo a verdade, por que vocês estão acreditando na verdade, mano? Isso, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não dá ouvidos, porque não sois de Deus. Ontem a gente até discutiu isso um pouquinho, né? Sobre ouvir a voz de Deus, sobre o silêncio de Deus. Eu sempre responde, Deus não responde. Entendeu? Aliás, é verdade. Vou dar mais um exemplo. Celular. Se eu vejo o Vitor Rangel na minha aula no celular, eu sei que ele está na Bíblia e nada mais. Mas tem outros nossos jovens que eu questiono. Você questiona antes outra coisa que a Bíblia. Eu questiono se eles estão somente na Bíblia, até mesmo porque que Bíblia é essa que você tem que digitar? Olha, que seria diferenciado. Será que está pesquisando alguma palavra para ver se aparece às vezes na Bíblia? Não sei. Não é em defesa, mas citando. Tem Bíblia que você pode fazer comentários. Não, eu sei. Mas dá para questionar mesmo. Mas assim, você entende, né? É porque pela história, basta confiança. Entendeu? Basta confiança. Ou seja, vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Quando vocês eu puxando o celular, vocês não puxam o celular mais que essa mesa de bar para tentar tempo. Quando eu estou aqui na igreja, claramente, vocês veem se não é alguma coisa. O João somente está mais envolvido, ele sabe como é que funciona, fala, não é o caso, não é um problema, alguma coisa. Né? É algo importante. Né? Ou então, por exemplo, anotando uma operação, já outra operação com o celular também. Não acho que tá bom, eu prefiro anotar um caderno com eles. Até mesmo porque pode causar essa visão de quem não me conhece, né? Que me acha no celular. Aí a pessoa pode se sentir mais confortável de puxar o celular dela e ela não está notando pregação. Então eu prefiro evitar. Estou falando pecado, ela proibiu, eu estou na pregação no celular. Pelo amor de Deus, não estou proibindo isso. Estou falando para evitar. Eu já fiz isso. Se precisar falar de bolsa, eu já interessa de um pouquinho. Sem caderno, vamos falar de isso, eu vou pedir assunto. Mas entendam, né? É perigoso. É um risco ali que você corre, então cuidado. Né? Vamos fazer a leitura agora do versículo 48 até o versículo. Não,
Vamos cada um leu. Responderam depois os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que essa samaritana tem demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, como meu Pai, e vós me desonrais. E eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém. Então os judeus falam: e nós está errado aonde? De falar que você é samaritano. E aí samaritano aí é utilizado como termo pejorativo mesmo. A intenção aqui é realmente ofender Jesus. Então é uma palavra iniciativa para poder. E tem demônio, e eles acusam Jesus de demônio. Para mim, gente, um dos melhores argumentos da Bíblia, top 5 pelo menos argumentos da Bíblia, é um que Jesus usa lá em Mateus, quando eles acusam ele de ter demônio. Aí Jesus fala desunião. Se Satanás, espere Satanás, o seu reino não pode subsistir. Não faz sentido. O diabo não vai expulsar os demônios, porque ele está lutando contra ele mesmo. Não faz sentido. Isso aqui mostra a gente duas coisas, tem duas aplicações práticas da nossa vida, essa passagem de Mateus, esse fato de falar desse demônio. Então, primeiro, existiam incrédulos que jamais vão acreditar. Tem pessoa que sempre vai buscar uma explicação científica para a coisa, explicação lógica, algo que não seja a verdade, porque não quer acreditar. Aí ele no carro flutue. Não, mas não sei, é alguma coisa, um magnetismo na Terra, que fez com que nesse ponto a gravidade reduzisse. A profissão carro falando pra gente: não, é uma explicação. Cara, não tem como. No desenvolvimento, você vê isso o tempo todo, Pentecostes, falando línguas, eles acharam que estavam bêbados. Estavam bêbados. Igual os meninos que estavam falando outras línguas, não faz sentido. Ouvia sinal, mas esse sinal aí é como som da mãe, não, foi o diabo. Gente, não tem cabimento. Tem gente que não vai acreditar. Não vai acreditar mesmo. É Deus descer, mas fogo do céu aqui. Qualquer sinal que você pedir, não vai acreditar. Segunda aplicação para isso. Primeira é desunião. Jesus usa muito linguagem. Se uma família está desunida, nosso grupo de jovens, se a gente ficar desunido, se a gente tentar um contra o outro, não tem que uma rachada, não. Acabou. Meninos, a gente tem aqui na nossa regional mesmo, na nossa associação, igrejas divididas. Eu falo o seguinte: igrejas, por exemplo, a nossa, um tempo dividido, igrejas que literalmente já se dividiram ao ponto de ter duas igrejas na cidade. Tem? A gente tem isso mais na cidade, isso eu conheço toda a grade das cidades. Imagina, deve ter mais. Então, assim, você vai puxando história, você puxa a história. Por que está assim a situação? Por que essa igreja também com a outra? Começou com desunião. A gente tem que ser unido. Né? Satanás não espera Satanás, muito menos os filhos de Deus, né? E quando os filhos de Deus, né? Que isso? Então, eles, para negar a divindade de Jesus, negar os milagres, eles atribuem ao diabo. E isso é blasfêmia do Espírito Santo. O contexto, né, do versículo que fala sobre blasfêmia do Espírito Santo é esse. Eles atribuem ao diabo aquela obra que veio de Deus, que Jesus fez. E Jesus responde: o óbvio. E aí eu sempre falo essa frase: o óbvio precisa ser dito. Se eu chegar e falar com vocês assim, gente, Jesus não era endemoniado, e vou embora, rapaz, seja sincero na sua cabeça, você tem duas coisas a pensar, nada falou isso. Ou então ele tem um bom motivo para falar isso, né? Não é possível, não tem um motivo, não é possível, o cara não vai fazer o demônio. É óbvio que Jesus tinha demônio, gente, pelo amor de Deus, mas Jesus tem que vir e falar o óbvio. Esse argumento em si, que Satanás não pode pensar, é um argumento óbvio demais. Ele é muito bom, mas é muito simples, gente. É muito simples. É tipo eu falar que esse copo aqui que eu trouxe é mais água que os outros. Olha o cara desse copo, pelo amor de Deus, ele claro que é mais água que os outros. Deus leva o outro no copo. Mas é como se os fariseus
e os judeus aqui estivessem debatendo com Jesus, não, mas, não vem cá, aqui no outro copo, pelo amor de Deus, não tem debate, olha isso aqui, mano, não tem debate. Aí você tem que argumentar com o óbvio, não tem demônio. Jesus tem que falar, meu Deus do céu, olha onde chegou, você viu essa humanidade e tem que falar que não tem demônio, gente do céu. E olha que amor, você morreu por essas pessoas também, pensa, cara. E Jesus morreu por essas pessoas que acusavam eles de demônio. Jesus teve que salvar eles não aceitaram, caçar qualquer argumento, mesmo fundado, puderam argumentar que Jesus não é Deus, para negar a deidade de Cristo, e Jesus morreu por eles ainda, mesmo eles estão sendo endemoniados. Tem base. Tem uma paciência de alguém falar um falso testemunho, alguma assim contra Deus, né? Falar algo para você. Tá, pelo contrário, eu honro meu Pai e vocês me desonram. E de novo Jesus trazendo isso, né? Que Ele é Deus. Se não procuram minha própria glória, há quem busque e há quem julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, não verá morte eternamente. E que eles pensaram que Jesus falava de morte física, né? João capítulo 5, versículo 24, versículo usado aqui, do versículo 50 minutos. João capítulo 5, versículo 41. Já passou por esse texto? Jesus fala: eu não aceito a glória que vem dos homens. Então Jesus, ele não precisa da glória dos homens, porque ele tem a glória do Pai. Jesus é Deus, exaltado e está nas alturas hoje, amém por isso. Interessante a gente pensar nisso, né? A ele a glória, ele estava aqui, já ofereceu glória, inclusive, para ele. Seu, não, vai estar aqui. Jesus é dono de tudo, Jesus é dono do ouro. Se você acha um pouco, ele também é dono da prata. E tudo que só toca nesse mundo aqui é dele, e até o que não toca já é dele. Você sabe. Então Jesus fala isso aqui. Eu não vou prometer para a glória, mas aqui busca. Então, há pessoas hoje em dia que buscam glória pessoal. Infelizmente, as buscam, elas querem glória, querem mérito, querem ser reconhecidas. Né? Você bate essa tecla, quando você vai servir a Deus no bar, por exemplo, servir a Deus aqui na sua própria igreja. Você quer o quê? Você quer glória, ser reconhecido? Vamos pegar ela, está aqui, vamos usar ela de exemplo. A Bera. A Bera, ela vai lá no mercado. Ela compra os ingredientes para fazer o alfajor. Ela faz os alfajores. Ajuda a vender os alfajores. E não está nem aí agora também. Sabe o que ela faz? Ela compra os alfajores que ela fez. Ela está fazendo, ela vai para as pistas, 15 reais. Ela fala aqui, comprei 3. Ela faz. Ela pode muito bem manusear. Pega uma para mim aqui, eu fiz. Mas ela faz isso porque ela entende que isso é para servir. Isso é para servir. Quando você está ali preparando o sermão para pregar, isso é para servir. Quando você está ali no ensaio do louvor, cadê o Alex, né? Para ele se identificar. Quando você vem mais cedo, você ensaia, você está na sua casa, pegando uma música para cantar na igreja, isso é servir. Você serve a Deus não só passa o seu tempo também, isso é servir a Deus. Entende? Quando você vai ali colocar um refrigerante no almoço, isso é servir. Quando você ajuda a pegar as cadeiras aqui, isso é servir. Agora, para uma pessoa que quer glória, ela só vai servir quando tem uma fonte. Ela só vai servir quando as pessoas estão olhando. É preferível, infelizmente, para a maioria das pessoas, né? Pensa já se busca glória, você apresentar um teatro na frente, ou você pregar lá na frente, ou dirigir um culto, apresentar uma coisa lá na frente, cantar, que seja lá o que for, do que você vir mais cedo e limpar a igreja, depois ir embora. Você não vai abrir a igreja. Ninguém vai nem ver quando você limpar a igreja. Só o pastor vai saber, né? A sua igreja para você e no máximo uma das pessoas para te ajudar. As pessoas preferem ser vistos com fotos lá na frente. Não, esse é maior, como é que é isso? E Jesus fala isso, né? Ele fala, olha, ele fala para fazer orar em secreto, né? A gente trazer esse conceito secreto, né? Porque a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E aí ele fala o seguinte, olha, quando vocês estão jejuando, orando, até fazendo uma boa ação, vamos pegar esse pacote, se as pessoas viram e reconheceram,
Em verdade, eu digo que você já recebeu sua recompensa. Mas, se você não recebeu sua recompensa aqui na terra, você vai receber junto ao Pai. Para fazer bastante versículo, tá? Né? A gente vai receber junto ao Pai. Qual que é melhor? Receber a glória aqui na terra perante os homens ou a glória celestial? Entendeu? Então, literalmente isso. Eles falam literalmente isso. Você já recebeu sua recompensa. Nós começamos o nosso teatro lá, foi massa, parabéns, galera. Já recebeu sua recompensa. Agora, os ensaios ali que vai na cabeça, isso aí ninguém vê, né, Vitor? Agora para o nosso vídeo, tá? Para o nosso ensaio. A gente gasta tempo ali para começar a peça, mas não chega a apresentar. Assim como no corpo, por exemplo, sabe? Começa a chegar a apresentar. Uma aula bem preparada, a reação tem que ser preparada. Mas quando você faz a oração, aí você vai e não nada boa também, gente. Tá lá no sul ajudando com ele, publica, compartilha. O questionamento é só o seu coração. Como está o seu coração quando você começa a postar? Como está? Entendeu? A sua intenção é mostrar que estou ajudando, buscar agora mesmo? Ou não? Só, gente, olha aqui, olha essas calamidades, esse povo aqui, gente, vamos ajudar também e tal. Porque também está proibido postar agora, não pode, né? Está proibido utilizar as redes sociais em prol do reino, não está proibido. Mas é o seu coração. Entende? Está proibido gravar uma aula DVD e postar, por exemplo? Não. Mas isso é para quê? No corporativo? Não. Não está falando isso com tá bom, gente? Ou tá poucas visualizações, mas nada de visualizações. Quem está vendo está certificado, glória a Deus por isso. Glória dele, né? Então, tem muito serviço que ninguém vê. Muitas áreas que você faz e ninguém sabe o que você fez. Ninguém sabe se você falou aqui na publicação. Ninguém sabe, você fechou nessa parte. Mas está lá. Ninguém às vezes para pensar, nossa, que foto massa, foi fulano que tirou. Mas você tirou. Nossa, esse vídeo ficou bem editado, né? Que você tirou. A gente tem que servir a Deus. Sempre essa glória pessoal. Entendeu? Sempre essa glória pessoal. Deus fala, tem quem busca, mas eu não busco isso. Deus nem precisa disso. A gente não precisa. Nossa glória vai ser celestial, assim pode Cristo. Amém? Tá, continuando. Em verdade, digo vocês que quem guarda a minha palavra não morrerá eternamente. Como diz vocês, Jesus não se refere à morte física, mas eles pensaram nisso, morte física. Deus se refere aqui à vida eterna. Eles não entenderam isso no primeiro momento. Eles vão entender isso mais à frente, depois Jesus morre e ressuscita. E alguns ainda assim não vão acreditar. Se teve gente que viu Jesus ressuscitando, terra partindo, morte ressuscitando também. Mais de 500 pessoas viram ele em carne e osso e não acreditaram. Gente, é o que você fala. Tem pessoas que não adiantam. E também isso não é para desanimar vocês, não. Isso aqui é vocês levarem em pé aos povos. Eles não são pisanelas, não fazendo um uso. Isso aqui não é para vocês animarem e deixar de pregar, não precisa não. Tem, não precisa. A gente tem que pregar, a gente faz essa parte. Mas equilíbrio, cuidado. Não dependa aos povos. Versículo 52. Vamos fazer a leitura final agora. O 52 até o 59. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Mas pega rapidão antes da gente fazer a leitura. Jesus fala. E os caras não querem aceitar. Faz o ouvido de manília. Fala a verdade, mas entra no ouvido desse cara. Ele acabou de falar, gente. Ele acabou de falar. E aí, olha, mas é fácil. Qualquer pessoa pode falar. Jesus falou, agora não tem demônio. E aí? Que prova? Exatamente, você pode falar antes. Me prova que pecado eu tenho. E a recusa de um pecado, eu acho que é um pecado bíblico. Vou usar um argumento agora que as pessoas usaram de isso aí no capítulo 7. Eu vi os versos, então foi de. O Vitor deu essa lição, ele conhece versículos, não assistiu a lição dela nos versos, que a gente acabou dividindo, né? Para a galera falar do Cassinha GD. Vamos lembrar de uma declaração, né, das pessoas ali, que eles debatiam. Jesus é o Messias, ele não é? Aí teve quem falou assim, mas quem vai fazer sinais maiores que esse que ele faz? Então, se ele não for o Messias, não sei quem é não. Esse aqui é o quê? Eu argumentando, né, das pessoas, falando, rapaz, esse aqui é o quê? Você é aquele, sei lá, gira a terra de lugar, joga aí raio, aí trovão, e não torna, não ouço, cara. Necessitando os outros, tem corpo paralítico. Quem vai fazer umas maiores que essas? Não tem ninguém. Só pode ser ele o Messias.
Então, Jesus tinha essa autoridade para falar isso. Porque Jesus tinha boa conduta e Jesus tinha sinais miraculosos para comprovar que ele era o Messias. E aí você, então tá lá, aparece 2 pontos para a minha vida. Não, era só o primeiro. O segundo era necessário para comprovar, não teria definitiva, realizar os sinais de forma sobrenatural, para poder validar que realmente é o Espírito de Deus agindo. Ok? Não que os dons cessaram, você não vai ter, você vai ter sim, pelo amor de Deus. Se você é sonista, não, você faz vocês. Os dons não cessaram. Mas para validar a sua palavra, você não precisa ter literalmente alguém que cura as pessoas. Você não precisa ser alguém que fez um paralítico andar, alguém que ressuscita as pessoas. Ok? Mas conduta tem que ter. Você não pode repreender ninguém se você não tem conduta naquilo que está repreendendo. Se você vai chegar no ladrão e falar para ele não roubar, o mínimo que se espera é que você nunca tenha roubado na sua vida. Ou pelo menos que você não tenha uma vida de roubo hoje em dia. Por mais que você roubou no passado. Aí nesse caso, pode até facilitar a comunicação. Cara, eu já fui ladrão também, assim como você, cara. Eu sei como é que é, mas tipo, não vale a pena isso, mano. Estou há anos já com essa vida, graças a Deus. Jesus me libertou, me tirou disso. É até mais fácil a pessoa aceitar esse discurso do que um discurso de alguém que sempre teve filho, né? Que o certinho lá, é mais fácil. Então a gente tem pessoas que têm mais facilidade de comunicar. Isso é uma linguagem. E a gente tem necessidade de falar com os jovens, vou falar nós mesmos, com a juventude, né? Nossa juventude. A gente tem uma Vera, uma Vita, necessidade de falar com adolescentes. A gente tem o Vitor Angel, que fala bem com idosos, por exemplo, tranquilo. O Vitão também fala bem, o Felipe. A gente tem pessoas que têm mais facilidade com cada faixa etária de idade. Então, vamos fazer a leitura. Então, 52 e 59. Disseram os judeus, agora estamos certos que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte plenamente? Eis maior que Abraão, o nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazeis ser? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. E vós que não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, nosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e 20? Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para que lhe atiraram. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém. E a gente vê o final, a conclusão dessa história, é tensa, né? Porque assim, a gente tem essa mania, eu falo isso muito, isso aqui quando é epístolas, né? Cara, isso aqui é uma narrativa, ok? Às vezes uma narrativa a gente tem que ter essa visão de pegar o feeling, vamos lá. O que eu falo que a sensação dali, tá? No momento. Se fosse uma série, um filme, essa cena, cara, seria muito tenso. Jesus indo escondidinho ali, música de fundo, suspense e tal, passando. Ele chegando lá, pegando debates calorosos, debatendo, mas é isso, é aquilo e tal. Vou chegar na visão de Jesus se batendo e tal. Acusaram Jesus para bater. Você faz essas revisões de Paulo, né? É considerar os Gálatas mesmo. Você tem que ler aquele começo, cara, os primeiros versículos, os 9, principalmente, nossa, você tem que ler no tom, assim, bem, uma mãe, pessoalmente, pena da vida com você, ela tá brava, você fez assim, fez que top 3 piores coisas pra você fazer, quando você foi irritada, você fez as 3, ligado? É literalmente isso aí. É tão bom. Paulo chega, tem uma coisa, Paulo chega, descendo de chicote, que isso? Eu acabei de pregar vocês, e vocês estão desviando da verdade. Como assim tão fácil? Como que tão fácil está sendo a mente de vocês a verdade? Como? Não é tipo, como assim? Vocês... Não, eu não estou. Então aqui a situação está tensa, está quente, está calorosa. O clima esquentou, galera. Eu quero matar Jesus agora. Não, matar ele. E aí Jesus, diante disso, ele sai escondido.
a gente viu a boa mão de Deus protegendo Jesus para não morrer antes, durante a festa. No quarto dia mesmo, quando ele chegou lá para pregar, a gente viu que Deus não permitiu, João 7, ele não permitiu mesmo que matassem Jesus, porque não era chegada a sua hora. Aí aqui a gente vê, tanto no começo quanto no começo Jesus, vamos pegar a parte da responsabilidade humana, Jesus foi escondido para não correr risco de morte. No meio da festa, Deus evitou que Jesus fosse morto, porque ele precisava pregar, ele precisava falar na festa, ele precisava falar que era pão da vida, ele precisava falar que era fonte de água vida, ele precisava falar que era luz do mundo, ele precisava falar isso. Era a vontade de Deus, então Deus protegeu ele. E no final, olha de novo a responsabilidade humana, Jesus sai de fininho. Ele não tem Deus. Deus é soberano, sim, protege. Você tem sua responsabilidade também. Deus protege quando você está na estrada, no BR, protege. Mas se você falar, peraí, Deus, protege aí. Entra na conta nova do caminhão. Deus vai te proteger. Pelo amor de Deus, gente. Se ele quiser, ele pode. Deus não tem poder para isso. Está limitando o poder de Deus. Não pode o poder de Deus. Foi Jesus que falou isso. Não dará sobre Deus. Não foi do diabo. Se alguém jogar um dó, se alguém me jogar um dó no precipício, eu creio. Deus vai me salvar assim, sempre eu falo, Senhor, me salva aqui. Eu creio. Do jeito que ele quiser, fazer flutuar, vamos fazer um anjo, vou cair num lugar, às vezes cair numa água, né, num lugar que eu vou morrer. Agora, se eu falar, não, eu sei que você me salva, né? Me jogar é diferente. É muito diferente. E aí eles falam o seguinte, tá? Você tem demônio. Tem demônio. Abraão morreu. Todos os profetas morreram. E você fala que não, você não vai morrer. Gente, o argumento deles é um argumento fortíssimo. Só que o problema é que esse argumento se vira contra eles. 6 meses depois, quando Jesus morre e ressuscita. O que eles estão falando aqui é uma verdade. O que você tem de diferente? Não morreu. Os profetas também. E você? Está falando que vai vencer o negócio que é esse. Quando Jesus morre e ressuscita, cara, a própria pessoa que falou isso, ou as pessoas no plural, se eles não acreditaram, não tem muito o que fazer isso. Pô, se o seu próprio argumento não te convence, né? Será que quando você usa as próprias palavras da pessoa contra ela mesma? Né? Por exemplo, eu falo muito que o óbvio tem que ser dito, né? Aí eu vi uma situação aí, fala isso, isso é óbvio demais. Tá? Tem contexto, né? Você vai sair falando todo logo óbvio, você vai falar dentro do contexto com objetivo, assim como Jesus falou, né? E sem ser de forma bastante. E eu falo, mas não pode falar só óbvio, mas você não veio falando que o óbvio tem que ser dito, mas falando o contrário agora. Então, está tendo contradição com aquilo que você mesmo disse. Entende? O argumento deles, pergunta eles, que Deus morre e ressuscita. Realmente, os profetas não morreram, Jesus não morreu, ele é diferente. Ele tinha um incrível. É maior que Abraão, que morreu, é maior que os profetas que morreram? Sim, eu sou. É morrer. Eu sou. Até para aqui, até coloquei palavras gregas aqui, né? De não está tão preto, azul, está baga demais, ele está sentindo, não sabe o que está sentindo. Os mais pretos não gostam de ser todo preto, não. Jesus respondeu: eu não glorifico a mim mesmo, porque minha glória não é nada, sua glória não é nada, agora o pessoal não é nada. Eu não glorifico a mim mesmo, mas a minha glória vem do Pai, é Deus que dá a glória. Se a glória, a gente sempre fala, né? Somente a Deus. Né, toda a glória toda de Deus. É Ele que dá a glória para a gente, não é a gente. Amigo, não. Glória dele. Nossa glória é celestial, gente. Não espere glória aqui na terra, na verdade é bom. E aí também, de verdade, isso aqui pode dar uma interpretação, só voltando um pouquinho lá atrás. Eu não estou falando também que você não deve ir na frente. Eu estou falando que você tem que falar, beleza, vou fazer tudo isso bastidores, vou estar escondido aqui, né, e não ir lá na frente quando Deus te chamar para lá na frente. Vou dar um exemplo aqui, eu coloco o Felipe, de exemplo. Por quê? O Felipe trabalha muito de bar, o Felipe trabalha muito nos bastidores de bar. Aí eu chamei ele para poder, aplicar a lição 23, o de jovens, vai ser semana que vem. Ele, o de 3, o amigo o de 4. Você não jogar no Gabriel, é o de 2 e eu o de 1, que é meio panorama. Aí ele falou: Felipe, não, peraí, não vou não. Porque melhor eu, sei lá, não, basta uma coisa e não vai estou fazendo, que é a memória maior. Não é assim também, gente. Porque alguém tem que estar na frente. Tem que alguém na cara no meio. Tem que alguém. É igual pastorado.
né? Eu tenho chamado pastorado, glória a Deus por isso, né? Não quero, não tinha que ir com amor. Quando Deus te chama, você tem que ir com amor, com vontade, né? Não, tá bom, né? Tem que ir, não, né? Você tem que ir porque você quer ir. Mas se fosse para me escolher, gente, vocês, né? Tem que ter pastores, né? Porque se todo mundo pensar isso e todo mundo for negligente à voz de Deus e não ouvir, e aí, sem pastor vai ficar, tem que ter pastores. Mas talvez eu tenha que obedecer, tá ligado? Então eu vou questionar Deus. Se eu pudesse escolher livre, beleza. Eu escolheria livremente. Mas beleza, glória a Deus por isso, mano. Tanto que o Timóteo, né, Deus, Paulo escreveu a Timóteo, né, fala que ao meio do episcopado, excelente obra ao meio do episcopado, bispo, ou você fala tudo, né? A palavra você não tem esse sentido. Então é uma boa. Qualquer obra você faz para Deus é boa. Né? Qualquer obra você faz para Deus é boa. Então não estou falando que vocês não têm que entrar na frente. Mas eu estou falando para vocês não se sentirem incentivados e movidos pelas multidões. Beleza? Não sejam movidos pelas multidões. Porque quem quer agora, você fala só mais uma característica sobre isso, não precisa agora pessoal. Jesus trouxe de novo, se está bom, não estou falando de novo. Se eu te chamo para participar do teatro, você bolar. Mas se eu te chamo, bora lá no Museu das Cadeiras, vai ter um jantar aqui hoje na igreja, aí você não quer ir. Pode ser preguiça, claro, pecado também. Ou isso pode ser o quê? Buscar a cadeira, ninguém vai saber essa pessoa. Você vê que só vai fazer ninguém sabe. O teatro acompanha. Então, uma pessoa, então isso eu falo para a autoavaliação de vocês. Uma pessoa que busca lá pessoal, ela sempre se sente mais tentada, mais motivada, mais treinada a fazer atividades que vão trazer glória para ela, que ela vai ser vista, do que atividades no culto. Então, isso é parâmetros para você se autoavaliar. Será que eu estou fazendo glória pessoal? Então você se avalia. Então, quando é algo que eu vou ser visto e tal, eu me sinto mais motivado, ou não. Quando é algo que eu vou ser visto, e não confunda, o último ponto é esse assunto. Não confunda motivação com dedicação. Não quem consegue carregar a cabeça com dedicar. Porque como você vai ser visto, você às vezes capricha mais. Né? Isso não basta ser essa ideia. Eu tenho que preparar uma aula de EBD para vocês três, como se eu fosse pregar. Né? Pregar 10 aulas de EBD para 3.000 pessoas. Com 3.000 do mesmo jeito. Por mais que querendo ou não, a gente até se sente mais motivado, né, quando a gente está ali em meio à multidão. Nossa, vai ter 100 pessoas lá, vai pegar um congresso. Você vai pegar os seus jovens, vai pegar só 10. Não é assim. Cuidado, isso é indício de quem é movido por glória pessoal. Entende? É indício de quem é de glória pessoal. Não confundo preparação, você tem que preparar sim, claro, se empenhar, se dedica mais quando às vezes as pessoas. Cuidado, isso é um aviso, beleza? Porque a gente, como ser humano, todo ser humano tem educação para isso. Se você não está se identificando, bom, mas eu vou cuidar também. Todo ser humano tem que estar muito ego. Pode abrir aspas aí, frase não, abrir aspas. É a luta contra o ego, é uma luta diária que todo cristão genuíno tem. E ela não acabará. Fecha aspas. Você tem que estar na nossa ego. Por mais humilde você ser, por mais você busque isso. No momento de você achar que você não precisa do seu ego, o ego é seu. Você acha que você não precisa, então isso tem diferente dos outros. O orgulho fez o diabo cair do céu, gente. Eram anjos de luz. Bora lá. Versículo 55. Aliás, lê para nós aí, Vitão, versículo 55. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Jesus afirma veementemente que eles estão mentindo do começo ao fim. São filhos do diabo, mentiram, vocês mentem também. E aí Jesus, no português, depois que eu amo o grego, né, o grego, a gente tem aqui uma palavra parecida, né? Só que no grego são duas palavras diferentes. É importante se você estudar o grego, você ver a etimologia das palavras, você encaixa cada uma delas, tá? Sempre o contexto, claro. Tem uns que você tem que sair no cada palavra, tem uns que tem um porquê, mas sempre é bom.
Os comentaristas normalmente apontam as mais importantes. Deus fala assim, ó, vocês não têm conhecido, eu porém não conheço. Vocês não sabem, eu sei, vocês conhecem, eu conheço. Por isso fica assim, perde a potência do que realmente Deus quer falar aqui. Eu tentei anotar uma palavra, né? Mas não foi possível anotar. Não sei se você vai ver isso aqui, vamos pegar. Egno Kate, tá vendo? A palavra que aparece primeiro, não, tá vendo? A primeira palavra que aparece aí, para vocês não têm de conhecido. Essa palavra grega significa o quê? Conhecer progressivamente, conhecer gradualmente. Vou explicar uma ideia do PA, você viu o PA, entendeu? Conhecer aos poucos, nossa, conhecer aos poucos. Então, essa palavra aparece primeiro nesse sentido. E conhecendo, todos nós acknowledge a Deus. A gente vai conhecendo as Escrituras, aos poucos, de forma progressiva. Só que a palavra grega que Jesus usa para eu conheço é oida. Oida. Vou escrever mais oida. Ela significa conhecer em plenitude. Saber, você sabe. Jesus, ó, vocês não têm desconhecido, vocês não estão conhecendo progressivamente, imitação humana. Eu conheço. E Jesus traz aqui, de novo, essa afirmação de que Ele é Deus, que conhece plenitude. Jesus aqui fala, uma vez, a parte do homem, que é também, e aqui trazendo de novo, mas eu sou Deus também, eu conheço Deus. Vocês estão tentando conhecer Ele progressivamente, eu já conheço Ele. Ok? Versículo 36. Agora o nosso pai lembrou-se por me ver no meu dia, viu e regozijou-se. E aí é interessante que pela terceira vez, né, Jesus vem aqui falando sobre. Segundo ele não falou, eles foram na cruz e abateram o pé deles, ou contra eles mesmos. Jesus usa Abraão de novo como argumento. Falou, ó, beleza. Vocês não estão acreditando que eu sou Abraão, não? Abraão viu o meu dia, que diz lá se referindo, morte e ressurreição. Ele viu o meu dia e ele se regozijou. Jesus aqui se refere quando Abraão sobe o monte para sacrificar seu filho Isaac. Aqui lá na tipologia de Cristo, Deus pediu para por acaso, então somente não foi o único e exclusivamente para testar a fé de Abraão. Deus tinha um propósito para aquilo, para deixar registrado aquela história para a gente, como palavra dele. E também para apontar o Cristo que viria. Porque a fé, no Antigo Testamento, que salvava, era a fé no Cristo que viria. Todos os rituais, as testemunhas, tudo apontava para Cristo. O próprio Shabbat, a sábado, apontava para Cristo, que é o descanso. A gente foi descobrir isso no carro também. O pastor Yolanda trouxe isso muito bem, na viagem de para Nápoles. Então, tudo apontava para Cristo. Abraão viu isso. Ele regozijou-se. Jesus fala, Abraão me louvou. Ele viu que ficou alegre. Abraão, que é o vocês falam, o pai de vocês, me reconheceu. Vocês não me reconhecem. Se fossem filhos de Abraão, vocês teriam me reconhecido. Como Abraão nem me viu e me reconheceu. Abraão viu apenas uma tipologia de Cristo ali, quando Deus salva seu filho Isaac. Quando impede que ele mate. E Abraão ia matar mesmo. Ia matar, em Deus. Está escrito. Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac entre os mortos. Ou seja, Abraão ia matar. Mas ele tinha fé que ele ia ser seu filho. Aquela declaração dele no monte, que ele fala para os céus, ó, esperem aqui. Eu e meu filho vamos subir lá. Vamos adorar ao Senhor. Depois voltamos. Aparece no plural. O português e no hebraico, no plural. No hebraico está no plural. Nós vamos voltar. Abraão queria que os dois iam voltar. E ele fala que vai adorar a Deus. Gente, o cara pensa que você está indo lá, seu filho, e fala que vai adorar a Deus. É fé, mano. É fé. Não tem caminho, isso é fé. E esse cara viu Jesus nesse dia e se alegrou. Perguntaram aos judeus: ué, moço, não tem nem 50 anos. Jesus estava perto dos 30, né? E como você fala que você viu Abraão? Rapaz, você é jovem demais para Abraão. Eles não entenderam que Jesus fez essa passagem. E Jesus vai declarar de novo: o belo ego é ele. Em verdade, nós vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ego eimi, que vem da raiz do nome de Deus, né? Do Iabê, Iabá. Eu sou. Ele está falando, Jesus é.
ele não foi criado, ele é. Então ele existe antes para mim. E que é o mais um argumento, né, que Jesus traz para rematar. Finalizando, pegaram então pedras para tirar dele, porém Jesus ocultou esse tempo. Jesus sai de fininho. Jesus não quer caçar confusão. Ele olha, ele fala a verdade, porque tem que falar a verdade. É interessante analisar o comportamento de Jesus, né? Que a gente tem que ser um Cristo e copiar as ações dele. O pessoal queria matar ele, sabia disso. E ao invés dele tentar Deus, falar, não vou morrer mesmo. Eu sei que meu amigo chegou, não. Ele sai de fininho, confronto para vocês. Olha a responsabilidade que você tem também, né, de se livrar de algumas situações. Então, eu fui trazendo as aplicações práticas, alguma lição, mas só recapitulando, não busca lá pessoal. Você faz tudo para Deus. Não negue a verdade. Diante da verdade, aceite a verdade. Aceite a verdade. E a nossa fonte de verdade está aqui. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Que é a nossa garantia, né, de que é Deus falando com a gente mesmo. Porque foi registrada a palavra de Deus. Um dos principais motivos é para não cair no esquecimento. Para não estar aprendendo de tradição oral. Pessoas falando. Isso pode ter mudanças na palavra. A escrita não, você escreve e fica, muda. Vamos ter versões de Bíblia que tem, mas não tem bem posso original também. E até umas bem mais dinâmicas, elas também conservam, né? Mas bem vídeo não, mas conservam muito original, muito pesado. Gente, fabulosa, meia ótima, recomendo demais. Entende? Então, isso aqui é a garantia de palavra de Deus para nós. Para ter certeza que esses escritos não foram adulterados. Assim como a gente. O capítulo 8 começa assim, né? Fazendo pressão no geral. A gente começou isso, viu muito isso na lição passada. Então, é justamente porque essas críticas, né? Trabalharem tão minuciosamente e está aqui ainda, a gente pode ter certeza que é a palavra de Deus. Então, siga isso aqui. Não que não tenho nada para falar com vocês, que o seu testemunho de vida seja argumento para calar os outros. Como o versículo lá de 1 Pedro 3, o versículo 16 fala isso. Que eles não tenham nada para falar de vocês, não falem de mansidão, que a gente possa ser cristãos exemplares. Amém?